Fala, infoprodutor, tudo ótimo? Estamos aqui, eu, Renato Saldanha. Carlos Barbosa. E hoje com um convidado aqui de peso. O cara tem quase uma década aí no segmento, né, de coprodutor, lançando infoprodutos aí no mercado brasileiro. Já gerou milhões de faturamentos e pivotou agora a operação dele para um novo modelo de negócio que ele vai compartilhar aqui grandes sacadas com a gente. Então, Diego Nascimento, seja muito bem-vindo aí, irmão. Obrigado, meu querido. Pô, a gente tava batendo o maior papo aqui. Que legal, e né? eu tava animado conversando com ele. Eu falei, liga aqui pra gente trazer isso pra galera. O offcast é da hora, né? O offcast é bacana. O pré-podcast é onde sai muita coisa legal. Mas cara, você sabe que tem um problema, né? Às vezes a gente queima a largada, aí gasta o assunto. Mas é legal. Pô, primeiro agradecer aí pelo convite. A gente acabou se conhecendo nesse evento na semana passada aqui em São Paulo. Acabei conhecendo o Carlos, muito prazer conhecer você, meu irmão. Isso, cara. bom, E a gente tá aqui pra fazer o que eu venho fazendo esses anos, que é servir, trazer conhecimento. A única coisa que não muda é que tudo muda, então não adianta a gente querer ficar com uma coisa guardada hoje, achando que isso é um tesouro, porque amanhã pode não ser. Então, quanto mais a gente compartilha, mais as pessoas implementam, e eu tô aqui pra servir vocês. Muito obrigado. Olha que conexão, cara. Foi exatamente a nossa fechada, né? O fechamento do nosso último episódio, nós falamos sobre isso, né? O quão é importante a gente ensinar, né? E a gente deu até um exemplo do podcast, que o podcast nós investimos tempo e dinheiro para ensinar, porque o nosso último episódio foi de aula. Então, sem a gente saber, a gente tem o mesmo pensamento. Pô, Muito que legal. bom. Fico muito feliz, Diegão, de saber que a gente... Igualmente isso aí, cara. Legal. Oi, falando nisso, não vou dar spoiler, mas o Diego, ele fez uma ação muito bonita, né? Legal. naquele evento. Então, Pô, parabéns. você também, cara, parabéns. E olha que loucura, Conta cara. aí, qual que foi essa ação? Tem coisas que não podem ser ditas, isso cara. Tem coisas que não podem ser ditas, mas o cara tem um coração Cara do gigante. bem. Não é só na fala. Primeiro foi a atitude, depois Não, a eu fala. percebi, eu senti a energia aqui. Pô, Parece que a que gente já bom. se conhece antes de se conhecer. Legal, igualmente. Né? Acho que a gente se conhecia antes da fundação do mundo aí, porque a energia boa aqui Isso, que esse cara isso. tem. E me conta aí, Diego, quem que Maravilha. é Diego? Cara, vamos lá. Eu sou um ex-músico curioso e eu não sabia que curiosidade tinha valor, né? Porque eu, muito novo, larguei a escola, não gostava daquele modelo e hoje tudo faz sentido. Então, Junto aqui. cara, eu saí da escola ali pra ser músico. Cara, me apaixonei por tocar, tocava percussão, aí depois me mudei pra tocar contrabaixo. E aí eu descobri que eu era autodidata logo cedo. Então, a facilidade de aprender, então, pelo menos no meu perfil, é uma coisa que eu gosto de falar bastante, me deu, cara, algumas vantagens. Então, eu aprendi a tocar com videoaula ali na época, baixista, né? Quem é baixista... Comprou um infoproduto, né, Diegão? Cara, olha que engraçado. O Arthur Maia, saudoso Arthur Maia, cara, acho que ele fez o primeiro infoproduto do Brasil, que tinha as videoaulas debaixo dele. Quem é baixista vai saber. Nossa, eu sei que tem um produto na Eduz, acho que era de Sim. guitarra, que ficou em top 1 ali por uns 2 anos, Sim, cara. Cara, e eu tô falando, cara, década de 90, assim, porque eu comecei a tocar em 2001, 20 e quantos anos atrás? Poxa, Nossa, 24 anos muito atrás. tempo atrás. E aí eu fui, entendi que eu era autodidata. E aí aprendi a ler, escrever, tudo, e fui. Em 2013, eu tô no supermercado, aí tinha uma revista falando assim, ó, marketing digital. Aí tinha um cara chamado Conrado Adolfo. Aí eu, curioso, eu falei, deixa eu ver o que é isso aqui. 2013, até hoje eu tenho essa revista, acho que é da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Aí, pô, que legal, marketing digital, pô, beleza. Aí daqui a pouco, vendo um anúncio, tá lá, ignição digital, Érico Rocha. Ele com aqueles olhão lá, regalado. Aí, cara, aí comecei a seguir, acompanhar. Aí eu, 2013, 2014, eu entrei na banda do Israel Novaes. Eu era baixista. Do Israel Novaes, o de sertanejo? Isso, eu toquei com ele, de 2014 mesmo? a 2017, eu era Então baixista eu acho dele. que eu dancei muitas músicas de vocês. Dançou, Eu dançava dançou vaneira, profissional, sertanejo. Dançou. E, cara, quando eu entrei, eu já tava com aquele espírito empreendedor. Eu falei, cara, eu vou entrar com aquela coisa, carteira assinada, aquele negócio, né? Mas eu vou abrir meu MEI. Aí abri meu MEI em 2014 e falei, cara, eu vou estudar tudo que eu puder sobre esse assunto. Quando eu sair do Israel Novaes, eu vou sair pronto. Aí, cara, imagina, a gente pegava muita estrada, viajava. Cara, eu contabilizei, até uma curiosidade, eu devo ter lido de 2000, isso já tinha começado antes, eu puxei da minha mão, dando a leitura, de 2008 a 2016, 1.300 livros lidos, cara. Agora, olha que doideira, lidos, estudados, assim, né? Depois eu posso até falar sobre isso, diferença de ler e estudar um livro. E aí, o que eu fiz, cara? Isso no tempo de quanto tempo que você deu? De 2000 vamos lá, de 2008, meu primeiro livro foi do T. Harv Eker, Segredo das Mentes do Milionário. Primeiro livro. Top. Cara, eu fiquei igual um livro. papagaio falando sobre isso.
Ah, mano, Eu li acho que umas 10 vezes. Acho que tem que ler várias vezes esse livro. E pra eu era poder- músico. Eu não sabia a diferença, cara, de diferenciar assuntos por ambiente, né? Então eu começava a falar pros músicos que tinha que ficar rico. E os caras olhando assim, que doido, sai lá. Aí os caras começaram a me colocar apelido. Lá vem o milionário, mano, ó. Era chacota. Mas, cara, de 2008 a 2015, 16 ali mais ou menos, 1.300 livros. Até que eu fiz... Tive um direcionamento, doei minha biblioteca. Aí foi quando eu contei. Tinha uma biblioteca bem grandona aí em Goiânia. Aí eu contei. Aí eu fiquei, cara, vou ler só a Bíblia. Foquei só na Bíblia. Depois eu já montei de novo a biblioteca, deve ter uns 800 já de novo. Porque quando você gosta de ler, e isso é uma coisa que faz muita diferença, você gostar de ler. E é um hábito, algo que você cria, né? Sim. Muitas vezes a pessoa fica Sim. falando, não gosto de ler. Inclusive, a gente tem aqui um podcast que o título é Os Segredos da Mente Milionária, que a gente trouxe o Nossa, Pablo cara. Palcar. Pablo Palcar. Palcar. O Pablo ele trouxe uns áudios de mentalidade que vieram do México ali e tudo mais, né? Putz, que legal, cara. Enfim, aí você leu todos Sim, aí esses livros. li e comecei a estudar. Tem um cara chamado Mortimer Adler. Ele tem um livro, Como Ler Livros. E quem quer começar nessa vida de ler, entender, aprofundar, né? Que é basicamente um conceito de inteligência adquirida. Então, todo infoprodutor, todo alguém que quer vender um conhecimento, ele tem que adquirir inteligência. Perfeito. Então, o que as pessoas vendem? Você vai pegar um livro, você vai ler início, meio e fim. Não funciona assim. Não é um livro, cara, o não ficção, você tem que ir no foco do assunto que você quer. Então, você pega um livro, você sabe que aquele livro tem um projeto editorial. Então, o dono da editora quer vender aquilo. Se ele pegar o cerne, o conceito do livro, ele vai caber em 10 páginas. Então, quando você sabe disso, você compra um livro sabendo, cara, o que eu preciso desse livro? Uau. E aí você vai no foco e começa a estudar. Aí são técnicas de aprendizado. Então, o Mortimer Adler tem o tipo de leitura, né, inspecional, analítica, elementar e sintópica. E a gente pode explicar cada um desses elementos. Mas, basicamente, cara, sintópica, que para mim é o nível mais top, é você começar a conectar um livro com outro, um autor com outro, uma tese com a antitese do outro. Aí você começa a ter o que eu chamo de visão sistêmica. Você começa a ver um assunto e aí o cara começa a falar, você já lembra de outro autor, você já lembra de outro livro, você lembra de um filme, e aí você começa a ter uma mente mais criativa. Então, eu busquei desenvolver isso, e aí, cara, tudo que você vai fazer, você tem essa capacidade. Eu acho que isso infelizmente, as pessoas não estão lendo, né? Eu vi uma reportagem, cara, 1% da população lê. Elas não sabem o que estão perdendo, cara. Sim. Poxa. Eu tava vendo esses dias que uma criança americana de 7 anos, ela tem uma velocidade de leitura maior do que um adulto aqui do Brasil. Sim. Isso é cultura e hábito, né? Sim, cara, é hábito. E outra, é muito complexo desenvolver esse hábito hoje. Porque quando você pega ali, né, o For You, né, que é esse modelo hoje que o Reels, o Shots adaptou, que é uma lógica de mostrar o conteúdo, não é só porque é rápido, não é só porque é curto, é porque o For You, cara, ele meio que faz Cara, ele faz uma investigação da sua vida que é praticamente impossível você não se interessar por aquele conteúdo. Porque, lembra, antes a gente tinha que pesquisar, né? Era uma busca intencional. Pesquisar sobre o T. Harv Eker. Então, você digitava e pesquisava. Aí, o algoritmo ranqueava e te mostrava os conteúdos. Cara, hoje não. É como se ele soubesse, ele tem uma predição do que você quer buscar e que você quer assistir hoje. Então, quando ele te mostra um vídeo, cara, é perto de 100% a certeza que você vai assistir aquilo. E você sabe que, Né? depois dessa conversa, todos nós três aqui vamos receber anúncios do Segredo da Mente Milionária. Muitos anúncios. Com certeza, Muitos com anúncios. certeza. Pô, Ele tá nos ouvindo. Diegão chegou com os 2 pés na porta É, com os aí, 2 cara. pés Que nas é isso? Mas Só puxando um parênteses, tem um mentor meu que é o Jim Rohn. Não sei Jim se Rohn, você sim. conhece, Uhum. mas o Jim Rohn, ele fala, leia quantos livros puder. Sim. Quais livros? Aqueles que você precisa daquele conhecimento Sim. para ir pro próximo nível, porque o que te Sim. trouxe até aqui não é o que vai te levar pro próximo nível. Sim. Né? Que bacana, cara. Sim. Parabéns aí. Cara, Fiquei chocado aí. é um né? diferencial. Eu recomendo pra todo mundo. E, cara, começa com um livro, começa já com essa lógica de ter a leitura Criar esse sintópica. hábito, né, de leitura. Começa por assunto. Cara, eu quero estudar sobre vendas. Cara, quem são os top 10 escritores de vendas? Aí eu compro o livro, siga esse cara no YouTube, siga esse cara no Instagram. Hoje, com o GPT, você põe o link do Você desse pega cara. só aquilo, Então, aquela... Exatamente. Você quer extrair esse coro que você Exatamente. falou ali. Você more nos assuntos, você fica 3 meses estudando vendas, e aí quando você passa 2 anos, que passa rápido, quando você for ver, você já acumulou vários conhecimentos, ou seja, você adquiriu novas inteligências. Então, acho que Legal. Caramba, muito E essa parte que você foi, esses anos aí, foi tudo Isso. na época que você estava trabalhando com Israel Novaes? Isso, porque que a gente aproveitava? Era a parte boa e ruim, né? É fazer do ruim e bom. Cara, estrada, né? A sede em Goiânia, a gente tinha que tocar Nordeste. Aí, quando não ia de avião, ia de ônibus. Cara, aí poltronou, né? É muito confortável, assim. Quando você toca Mais com confortável que avião. Muito confortável, muito mais.
quando você toca com um artista grande, então você tem, cara, de fato, o músico tem muito privilégio e tal. Ônibus de luxo. Cara, é muito legal o hotel. E aí, cara, eu aproveitava pra ler. Então, cara, eu tava num ritmo tão frenético, assim, que eu lia um livro a cada 3 dias. Aí eu ia, comprava, já ia, levava na mochila uns 4, 5 livros, ia, voltava, chegava em casa, fazia as anotações e ia. Então, pensa, 3, 4 anos fazendo isso. Uau. Né? E foi, cara, e aeroporto, e eu fiquei aficionado mesmo. Mas, de novo, eu honrando aqui, né? Eu peguei esse hábito da minha mãe. Eu pequenininha, minha mãe me levava para um centro para ir trocar. Ela gostava de ler romance, cara. E eu ia... Então, é meio que aquilo, né? Os pais, ele tem essa capacidade de instalar os dons na gente. Influenciar, né? Influenciar. Total. Pode perguntar. Não. Eu ia falar, e aí nessa época ainda não tinha entrado no mercado. Não. Eu ia perguntar isso, Diegão, Sim. como que você... Tem muita gente que tá vendo aqui o nosso podcast, que já é infoprodutor, que talvez quer começar, tem uma zona de agilidade, tem um conhecimento, ainda não empacotou, tem gente que já tá vendendo, tá escalando. Sim. Como que foi essa transição? Como é que você fez sua primeira venda online? Cara, aí, curta na história, né? Eu comecei a ajudar os músicos a mexer com o YouTube, foi quando eu comecei a mexer com o YouTube. Aí, dando um salto lá para 2018, a primeira pessoa que me deu uma oportunidade no segmento de infoprodutos foi a Tatiane De Angela. Na época, ela não trabalhava ainda com palestra, ela trabalhava com produtividade. E aí, um amigo meu, Cássio, que eu encontrei, enfim, lá em Goiânia, ele, cara, vamos para Brasília, a gente foi para um evento na época, um evento do Vitor Damasio, a gente foi, 2010, sei lá, cara, 2017, sei lá, 18. E aí, lá ele tava fazendo um trabalho para a Tati e me indicou. Eu tive a sorte, né, a benção, que nessa época, o José Vinagre, que é um cara bem grande do mercado, sei. ele acabou sendo coprodutor dela. E ela tinha uma agência que ajudava na parte de ali fazer landing page, e meio que os caras estavam meio com um contrato. Aí eu falei, cara, vou entrar e comecei a ajudar. Pô, aí eu comecei a ver o Vinagre fazendo naquela época ManyChat, um monte de automação, cara, e eu vendo lá, falei, cara, esse cara é muito bom. Entregabilidade de e-mail, enfim. Aí, inclusive, um detalhe bem legal, ela tinha uma permuta com o Ladeirinha na época, o Ladeirinha lançava só a Kátia, e aí várias calls, ela com o Ladeirinha, eu lá junto com o Murilo, trabalha com ela até hoje. E eu vendo lá o Ladeirinha, cara, o Ladeirinha é muito fera, eu gosto pra caramba dele. Tava numa ambiência ali de alta performance, de pessoas que já estavam tendo um sucesso, Exato. e você só foi subindo rapidamente o nível. Exato. Né? E aí eu fui, músico, cara, aí ali eu tô falando de 2018, nesse meio termo, eu conheci o pessoal da Igreja Casa. E aí, tocando na igreja, conheci a Juliane, né, que é uma cantora gospel. E ela falou, poxa, a gente gravou um projeto e tal. Fiquei sabendo que você mexe com digital, tudo. Ajuda a gente a lançar tal. A gente gravou, fizemos lá na outra igreja e tal. E tava bem recém-lançado, final de 2018 ali. Cara, eu fui lá visitar a igreja, eu pirei no projeto. Depois vocês colocam aí, o canal hoje tem 3 milhões de inscritos. Cara, é muito, muito gigante o projeto se tornou. Cara, vamos lançar, vamos. Aí eu tinha todo um background de lançamento, tudo. Já mexia com o YouTube há muito tempo. Tinha trabalhado 1 ano e pouco no portal de notícias. Dominava bastante SEO, essa parada toda. Cara, lançamos o vídeo, 1 semana, 1,5 milhão de views. 3 semanas era a música mais tocada do Brasil. Explodiu essa casa, sua casa. Quem é cristão vai saber que projeto que é esse, que música que é essa. Explodiu, cara. Pá, assim, foi fenômeno. E aí, cara, o negócio explodiu e óbvio, né? Aí eu até falo, né? Porque isso é complicado, porque às vezes tem muito engenheiro de obra pronta, né? É tudo uma conjuntura, né? Você não vai pegar um jogador e falar que ele ganhou a Copa do Mundo foi porque ele fez o gol. Tem todo um trabalho em equipe. Sim. Então, qual foi o meu trabalho? Desenvolvimento estratégico, subir as músicas. Eu fiz um negócio que eu achei bem legal, além dos números. Foi trazer um modelo autoral de recebimento de royalties. Enfim, aí trazendo para o infoproduto. Ali com a Tati, primeiro lançamento, múltiplos 6 dígitos. Então, eu fui entendendo a mecânica. Porque, lembra, esse tempo todinho, cara, eu tava só estudando. Você pegou a época ela fazia múltiplos 6 dígitos, né? Eu conheço a Tati. Ano passado, ela fez 35 milhões ela tá com gigante, o palestrante ali memorável. Hoje ela é gigante. Tá gigante, cara. Cara, e merece muito mais. É uma pessoa incrível. E eu tive essa oportunidade. Aí, 2000 e com a casa ali, eu comecei a dar palestra no Brasil inteiro falando de YouTube, né? Porque era uma habilidade que eu acabei adquirindo. Foi quando eu conheci o pastor Eduardo Reis e ele me conectou com o Thiago Lobos. E aí o Thiago Lobos, hoje, sei lá, mais de... Cara, ultrapassou os 20 milhões de faturamento fácil ele, no segmento cristão.
E ele é o que tem aquele canal no YouTube que você ajudou do zero e que tem mais de milhões ali. Ele não. Mas no YouTube você já ajudou, não, YouTube ajudou um canal do zero aí que você tava falando pra 15 muitos. milhões, né? Não, 15 não, 3. 3 milhões. 3 milhões que é o do Casa hoje. Por isso que aí você começou a dar mentoria disso daí. Dar treinamento para as igrejas, né? Viajando e trazendo esse treinamento. Isso. Mas aí, quando eu conheci o Thiago tinha ele tinha um serviço que ele dava para a igreja, né? De fazer rede social e tal. E aí a gente desenvolveu, foi quando a primeira vez que eu criei assim, um infoproduto que foi bem sucedido. Cara, aí peguei lá, vamos criar um negócio chamado Ministério Digital. A gente criou um produto perpétuo, já pensando nesse lançamento. No nicho de espiritualidade. É de rede social para o segmento cristão, aí chama Ministério Digital. Uhum. Cara, aí a gente lançou esse produto, aí explodiu também, assim, aí foi um boom, assim, de, cara, faturamento bilionário, ele ganhou aquela plaquinha lá da Hotmart, me deu a pulseirinha, então, aí foi quando eu comecei ali, e logo depois eu conheci o Gilberto Augusto, que aí ele tinha um negócio de educação, né, de Enem, cara, ele já vendia pra caramba, assim, já era, fui pra uma palestra do Érico lá em Goiânia e viu o Gilberto lá palestrando, falei, mas que cara diferente. E aí, olha como é que são as coisas, né, como é que as coisas se atraem. O cara, um crânio mega especialista em aprendizado, tinha um negócio de Enem de estudar, e aí, cara, pô, encontrei com ele, ô Gilberto, cara, que top que você faz, poxa, vai lá conversar na escola, eu tenho 30 minutos. Cara, na primeira reunião eu entrei meio-dia, saí, sei lá, bateu assim, já saímos de lá com a parceria fechada. Aí, logo depois veio a pandemia, aí foi, cara, o resto da história, aí a pandemia todo mundo... É aquela frase, né, Digão? Sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Você teve uma oportunidade, você tinha anos se preparando, mais de 1.200 livros no bastidor e com grandes especialistas, você deu um show ali, o cara na hora já fechou o negócio. Exatamente. Aí, cara, aí a gente ficou ali, né, o cara, múltiplos 7 dígitos lançando os treinamentos dele para Enem. Quando foi 2022, aí a gente lá no Aldeia do Vale, né, que é um condomínio, para quem é de Goiânia vai saber onde é, condomínio bem gigante lá, que mora a Virgínia, mora o Leonardo. E aí, daqui a pouco, chega um cara chamado Marcos Marques. E aí, ele chegou lá, viu o Gilberto, aí daqui a pouco chega um cara chamado Pablo Massal, daqui a pouco chega outro cara chamado Marcos Paulo. Eles eram grandes, mas não eram igual a hoje, né? Uhum. Aqui eu tô falando entre 2019 e 2021. Tá. Eles eram grandes, mas não é como é hoje. Sim. E eles viram, cara, porque, assim, o Gilberto, ele tem um diferencial que é, ele tem um nível cognitivo, assim, muito acima da média. Então, ele pega você aqui, ele desenha um método, ele... Cara, é incrível a capacidade de aprendizado, memorização, didática. Então, os caras piraram, assim. Tinha uma sala lá com todos os métodos. Cara, os caras piraram. Aí, resultado, o Gilberto foi o cara responsável por montar... Se tem, por exemplo, vamos nomes aqui que ele montou do zero. O programa do Ricardo Eletro, ele que montou. A primeira versão do Marcos Marques, que ele que montou. Ajudou o Júnior Neves. Isso eu vendo, né? Os caras, Marcos Paulo, todo mundo, o Gilberto ajudando com essa loja de construção de produto. Por quê? Porque a gente tinha um negócio de Enem, cara. Então, a gente ajudava, adolescente a passar no Enem. E, cara, 17 mil alunos, negócio muito grande. Então, saber explicar uma coisa melhor que o Gilberto, estruturar produto educacional melhor do que ele, eu desconheço. E eu lá, aprendendo e, poxa, eu acho que nada é por acaso, né? Então, a gente tá sempre... Então, eu falo que é Deusidência, né? Deus vai exatamente. mostrando o caminho, dando sinais, você tem que estar com a sua frequência atenta ali para entender que é tudo... Ele já enxerga lá na frente, né? A gente só tem que seguir o caminho ali. Exato. Então, assim, resumidamente, eu cheguei até aqui fazendo um monte de movimentos, trabalhando com música, fazendo mídia, fazendo... E lançando, e hoje eu estou nesse novo contexto, né? Com esse novo modelo de negócio, ajudando um perfil de público que eu acho que ele é muito mal assistido nesse mercado nosso, né? Que aí tem várias linhas aí, mas enfim, eu acho que tem muito papo a gente discorrer aqui. Então, só dando um contexto, Sim. Hoje você tem a sua empresa ou você ainda tem essa sociedade com o Gilberto? Com o Gilberto, eu tenho, assim, né? Eu já posso falar que é uma relação de amizade, volta e meia, tô lá no time dele, assim, mas, cara, eu hoje tenho uma empresa gigante, a SPC-Edu é a principal referência hoje, assim, em treinamentos empresariais. A parte também, ele tem um braço também educacional. Mas hoje a gente tem mais uma relação de amizade, assim. Eu não tenho nenhum vínculo empregatível. O meu negócio é outro CNPJ, ele tem a empresa dele lá, não tem nenhuma relação. E o seu negócio hoje é empreendedorismo no segmento da educação. Isso. O que a gente faz, grosso modo? A gente é uma empresa de educação e o nosso foco diferente do modelo de coprodução, onde a gente pega uma pessoa, né? A gente estava até conversando antes, onde a gente pega uma pessoa que já tem ali infoproduto e que você vai lá prospectar ela. Eu tenho uma frase que não é frase de efeito, mas é uma lógica que nem todo mundo que é top é pop. Eu prefiro trabalhar com uma pessoa que não é famosa,
mas que tem um background muito profundo, porque eu fazer essa pessoa ter mídia é muito fácil pra mim, se ela for boa. E a gente tá no momento agora, né, tava até falando mais cedo, que as pessoas já compraram muita fumaça, né? Então, cara, não vem com esse papo, porque o cara é bom de cópia, aí o cara que vai vender, que a primeira venda, pra mim, ela é a mais fácil de todas. Eu quero ver você manter esse cliente 1, 2, 3 anos. Então, eu prefiro muito mais uma pessoa que tem um conhecimento validado, que é uma pessoa de sucesso, seja ela um empresário ou uma pessoa técnica em uma área, e a gente monta um negócio de educação olhando pro perfil dela. Então, é isso que a gente faz. Uau. Então, eu acredito que é o que muito de pessoas aqui que estão assistindo, às vezes já são esses profissionais Sim. renomados. Você tem algum exemplo de, sei lá, são advogados, são geralmente que públicos assim? Cara, São engraçado, médicos né? também, Advogados, nutricionistas. isso. Cara, ó, se eu for falar pra você, eu tava olhando que semana passada, por padrão, pessoas acima de 35, 40 anos são, pra mim, é o ideal, porque ela tem uma... É que é aquela coisa, né? Tem uma Você que tem experiência real. acima de 30, 40 anos, tem um background, como é que essa Cara, pessoa faz pra conhecer mais e entender? Segue lá no Instagram, diegonascimento.me. Segue lá, manda uma mensagem, troca uma ideia. Ela pode chamar lá e você chama já... lá, a gente vê. Cara, se a gente puder ajudar mandando uma mensagem. Eu gosto muito de fazer isso. Mando a mensagem, explico. Show. Mas basicamente é um público que tem uma experiência real, né? E que ela não faz ideia, primeiro, que tem o conhecimento, que muita gente acha que não, né? Tem essa síndrome do... Impostor? É do impostor, é do vira-lata mesmo. A gente, tipo, o brasileiro tem essa... Cara, quanto mais inteligente uma pessoa é, menos valor ela dá ao conhecimento dela. Isso é surreal, isso. Porque ela faz tão bem aquilo que ela acha que... Não pagariam, né, pra fazer aquilo. E deixa eu te perguntar, Diegão, quando você estrutura, seja para os seus clientes ou para alguém que quer estruturar, é desde a parte de criar toda a implementação da estrutura do offline para o digital, então fazer os empilhamentos de funis de marketing, funis de venda e também estruturar uma mentoria high ticket. Sim. O high ticket é meio que como uma obrigação de vocês fazerem para todos esses clientes, ou geralmente não, tem só de infoproduto, ou você acredita que o high ticket ele acompanha, é fundamental ter o high ticket atrelado ao infoproduto? Cara, qual a sua visão? Perfeito, eu acho que assim, né, eu gosto de falar, vamos começar do começo. Você tem um produto caro ou barato, e aí vai depender muito de nicho, muito de delta de ROI, né? Então, eu não considero high nem low, eu considero loja comercial. Então, se eu chego para você, né, eu chego para um empresário e sou especialista em elisão fiscal, e o cara tá lá com, sei lá, tem 3 milhões de impostos que ele nem sabe que tá pagando a mais. E eu falo para ele assim, cara, eu vou recuperar esse imposto, vou te cobrar 300 mil reais, você tem 3 milhões. 300 mil é caro ou barato? Barato. Então, essa questão de high ticket ou low ticket, eu gosto de pensar muito mais na loja comercial de quem que é o segmento, quem que é a pessoa que está ali, né? E qual que são as possibilidades. Por quê? Porque aconteceu uma coisa nos últimos 3 anos, que até eu não vou falar que é uma crítica, mas é uma forma que eu discordo, que pelo fato do tráfego tá barato, caro, né? Tá muito caro, né? Muita gente fala, para dar certo tem que cobrar, tem que fazer high ticket. Só que acontece, mas você vai cobrar high ticket pelo quê? Eu gosto de fazer produto com valor alto quando eu plugo uma questão de serviço. E o educacional, porque tem essa lógica, né? Então, o Done for You, Done with You e Do It Yourself. Explica pra galera aí que não sabe o que seria isso. Faça pra você. Que seria o low ticket, ou seja, é um produto que o cara vai comprar um curso e ele vai fazer, ele não vai ter esse acompanhamento. Não tem acompanhamento, o segundo qual que é? O segundo é um modelo de educação acompanhada. Faço com você, que é aquele programa de acompanhamento, uma mentoria, um high ticket, né? Isso. E tem o serviço, que é o que eu faço. Eu faço pra você que ali. Eu faço Ou seja, no primeiro você cobra 10, no segundo você cobra 100, no terceiro você cobra 1000. Exato. Se a gente né? for pensar numa progressão de precificação, ela segue essa lógica. Mas falando da gente começar do começo, quais são as bases que a gente segue? Então, eu trabalho com 4 grandes bases. A primeira é o fundamento. Tem uma coisa que eu negligenciei, cara, sei lá, até 2023 eu não fazia ideia disso, né? Que era a importância de entender a nossa capacidade de gestão emocional. Por quê? Eu vinha muita gente boa, cara, muita gente boa, assim, muita gente boa, e o cara não conseguia falar, não dar uma palestra. E aí cara, tem uma coisa errada. Aí eu encontrei um livro chamado Poder dos Quietos, da Susan Cain. Depois vocês leem esse livro. Qual que é a tese central desse livro? Inerente ao inteligente está a timidez. Ou seja, quanto mais inteligente uma pessoa é, mais introvertida ela é.
Então ela pega Einstein, Isaac Newton, Bill Gates. Cara, quanto maior o nível cognitivo, menos ela tem aversão a falar em público. Aí eu levantei uma coisa, falei, cara, então se a gente pegar o mercado de infoproduto do Brasil, por que o mercado está tão saturado? São pessoas, que é aquela coisa, são pessoas que são boas para serem populares, mas elas não são tão boas de fato. Se você apertar mesmo, a pessoa não... Cara, ela meio que decorou ali, ela leu ali, tem um produto, então... Ou seja, tem muita gente pop que não é top. Entendeu? Sim. O Giovanni Begosi, ele fala sobre isso, né? Que o que mais vende é o que mais se comunica melhor. Mas é em todas as áreas. Então, muita gente ruim no mercado, eu até tive uma discussão não, uma vez eu e o Renato conversando, que eu ainda acho que o produto, esse produto gravado, ele vai morrer, porque as pessoas não vão mais sentar e ficar 100 horas, 200 horas estudando, elas vão atrás de resultado. E você falou um ponto que era, o que é caro ou barato? O valor tá de acordo com o resultado. Sim. Então, eu sempre falo, né? O high ticket, ele tem que dar o resultado, Tem que dar resultado. E se você não garante o seu resultado, então você não tá vendendo high ticket. Você tá vendendo... Aí você tá vendendo um produto caro e não de alto valor. E... Esqueci a outra pergunta que eu ia falar. Acredito que o high ticket, Diegão, vê o que você pensa, se você concorda com isso ou não, ele tá muito atrelado ao processo de venda. Perfeito. Ou seja, você estava me explicando que uma das formas hoje que você vende é já chegar com esse lead entregando para ele todo um mapa ali. Ou seja, o cara nem comprou, você já está agregando um baita de um valor na reunião ali para um cara que ainda nem te conhece, né? E depois você tem todo o processo de vendas, de acompanhamento, da apresentação. Então, acho que quanto mais bem estruturado esse processo comercial, mais vai ser high ticket o seu produto. Perfeito. E também está muito atrelado à transformação que você gera. Total. Né? É engraçado porque tem algumas pessoas que eu estava conversando e o cara tem uma mentoria lá, né? E ele cobra R$30 mil. 6 meses de mentoria para chegar a um resultado específico. E ele tem uma mentoria de 1 ano que ele cobra mais caro para chegar no mesmo resultado. Caraca. Mas eu falei, cara, você cobra 30 mil semestral e 50 mil anual para pessoas. É o contrário. Você tem que cobrar mais caro que a pessoa vai chegar mais rápido e mais barato que ela vai chegar depois, né? Você acredita que o processo... Conta um pouquinho de como que é esse processo. Perfeito. Eu fiquei curioso. Você falou que você puxa a capivara, já cria todo um plano. Como que você consegue? É alguma ferramenta? Cara, é por olhando o Instagram, LinkedIn, tudo da pessoa e você vai criando um documento. Você usa a IA para te ajudar nisso? Conta um pouquinho aí. Cara, vamos lá. Primeiro eu começo olhando para o segmento que eu quero trabalhar, que eu tenho afinidade, que eu gosto. E aí você vai atrás, você vai prospectar ativamente, o outbound, que a gente fala muito aqui, cara, né? ferramenta principal, hashtag palavra-chave do nicho, barra de busca do Instagram. Vai lá, os primeiros rios. Que a gente falou aquele os rios mais vistos. O que eu quero? Eu quero as pessoas já referência nesse segmento. Só que lembra, Diego, você falou que você não gosta de trabalhar com top. Você gosta de trabalhar com os pop. Você gosta de trabalhar com quem é top. Só que eu vou entender o nicho. Vou entender se tem demanda de mercado, porque, cara, de novo, né? Toda oferta nasce de uma demanda. Então, no mercado digital tem muito dizer, faz uma oferta, mas tem demanda? Então, primeiro eu quero saber, cara, tem demanda nesse nicho? Tem. Aí agora eu vou atrás dos tops. Aí onde você acha os tops? LinkedIn. Busca no Google. Esse cara fez um blog há 30 anos atrás. Ele tem um mídia escrevendo sobre aquilo. Lembra? Publicou livro já. Já publicou livro. Pessoas inteligentes não gostam de falar, mas elas gostam de escrever. Aí você põe lá no mídia, você vai encontrar. Aí você encontra. Ou no próprio Instagram mesmo. Você vai lá, procura. E aí, se você não acha no digital, você vai para eventos. Eu faço muito isso em evento, né? Para me conectar com pessoas. E aí eu começo a procurar e chego na pessoa. Cara, encontrei a pessoa. Eu tenho uma lógica de perfil comportamental, né? Que é essa primeira base de estruturação que eu tava falando, fechando essa caixinha, primeiro, a inteligência emocional da pessoa. Segundo, perfil comportamental. Eu gosto de trabalhar com 3. DISC, o Ocean, né? Que eu descobri no processo lá do Cambridge Analytics. Depois a gente pode falar sobre isso. DISC, o Ocean e o Descubra Seus Pontos Fortes, que é o da Gallup. Que ele mapeia 34 áreas. E aí, quando eu faço esses 3 processos de identificar o perfil, eu sei como é que ela aprende e eu sei como é que ela ensina. Sabendo isso, eu chego para a pessoa, olha, eu vi lá que você tem um curso na Hotmart, né? Tem. Cara, quer que eu te fale por que você não vendeu? Sim, cara, porque você não tem perfil para ser comunicador. O seu perfil é ter uma empresa de consultoria que vai prestar serviço nisso aqui. E o digital é um canal de vendas, não é o seu palco.
Ou seja, por causa do perfil dela. Só que vai ter o cara que é falastrão e esse cara ele não tem tanto conhecimento técnico, mas ele fala pra caramba. E esse cara tem 1 milhão de seguidores. Leu meio livro e tá lá ensinando. É perfil comportamental. Tem uma coisa que é fácil de explicar, que é estatura física. Por exemplo, cara, vamos jogar basquete. O cara tem lá 1,20 m. Aí ele foi lá, pagou a mentoria do Michael Jordan. Cara, tá na mentoria do Michael, ele tem 1,20 m. Tá lá, motivado, todo vai pro vai, pega o lançador do Michael Jordan. Cara, tudo, 3 anos de mentoria. Cara, a realidade se impõe. Quando ele vai pra quadra, ele tem 1,20 m, ele não vai. Agora, se esse cara monta num cavalo e vai ser um jockey, cara, ou seja, a estatura física, quando você olha para o conceito de estatura emocional e intelecto da pessoa, é só você colocar o cara no esporte certo. Então, o cara que é tímido, cara, põe esse cara para ser um coprodutor, põe esse cara para desenhar método, põe esse cara para desenvolver os programas educacionais de um cara que tem perfil de comunicação. Ou seja, o cara não está na profissão errada, ele só está na posição errada. Então, eu vejo isso e aí volta no que você perguntou. Como que é esse processo? Eu sei tudo da pessoa e monto um plano. Aí tem ferramentas, cara. Tem uma ferramenta chamada Social Insider, para quem é mais hacker aí. O que essa ferramenta faz? Você põe o perfil do Instagram lá e é como se você entrasse no Analytics do Instagram da pessoa. Ela te dá tudo. Melhores postagens, tudo. Você põe um concorrente, você põe do lado. Então, qualquer perfil do Instagram que for business, você coloca no socialinsider.io.com, enfim. E aí ela te dá os últimos 30 dias, últimos 1 ano de postagem, horário de postagem, se posta mais views, se posta mais tudo. Aí o que eu faço? Eu pego o play, lembra do top que eu pesquisei? Eu coloco o top e coloco ela pop. E falo, cara, olha, tá vendo que não é sobre Instagram? É sobre sua capacidade de se comunicar? Se a pessoa quiser comunicação, eu vendo esse growth aqui do Instagram. Você quer chegar aqui? Eu tenho um plano. Aí entre humanos, com palavra-chave, que quem tá usando aí, né? Porque uma coisa que a galera que usa IA não se ligou. Cada empresa tem uma vocação. Então, cara, pra fazer pesquisa, manos, e paga as ferramentas, mano. Para de gambiarra, de fazer... Isso. Paga as ferramentas, mano. Paga humanos. Você vai gastar, sei lá, R$500 por mês e você vai ter um laboratório do Pentágono no seu computador, cara, praticamente. Pô, Manos, Cloud para escrever texto, Gemini agora, com essa versão agora, que tá fantástico para pesquisa. Por exemplo, você roda um prompt lá, por exemplo, busque dados utilizando ferramenta de buscas do Google, tendências do Google Trends e perfis de busca dentro de blogs utilizando o parâmetro do Google AdSense. Aí ele vai falar, olha, eu não tenho acesso, mas está aqui uma previsão, né? Aí eu pego aquilo e jogo no Manos. Aí eu pergunto, Manos, esses dados estão corretos? Aí ele vai e puxa. Cara, em 2 horas eu tenho um relatório, um plano de negócio, óbvio que tem outras para a pessoa ver e falar, cara, o que é isso? 2 horinhas com as ferramentas certas. GPT com Deep Search, que é brutal. Só que você tem que uma confrontar a outra, né? Que uma viaja mais que a outra, enfim. Aí eu entrego esse plano. Perfeito. Um pouquinho antes aí, Diegão, como que você meio que aborda essas pessoas? Você chama ela no direct, você tem um script, geralmente é pelo LinkedIn, que você falou. LinkedIn e no Instagram também. Instagram. E aí você traz ela para um WhatsApp, mais ou menos, como que como que você consegue a atenção e trazer ela para essa reunião? Que talvez a dificuldade das pessoas aí, elas não conseguem trazer esse prospect na frente delas. Não consegue. Qual que é a sacada que você dá dessa prospecção ativa para o cara conseguir trazer? A principal coisa é a sua configuração do seu perfil. Então, o que eu fiz no meu perfil? Cara, já tive a oportunidade de viajar para vários países e tal, então eu deixo o meu perfil mostrando que eu não sou um Zé Ruela. Posicionamento ali do seu Instagram. Tenho foto em lugar, tô em Miami, tô em Milão, então eu tento trazer um pouco da minha autoridade que eu construí trabalhando, né? E aí explico a pessoa o que é, e eu não gosto de mandar mensagem em texto, eu mando em áudio. Porque a gente grande está sendo muito abordado por texto. E aí quem aborda por texto é o quê? É o SDR da empresa lá. Então quando eu mando áudio, eu falo, tudo bem, que é o Diego, eu tô te abordando porque, primeiro de tudo, parabéns pelo seu trabalho, e eu queria te apresentar um projeto sem compromisso. Faz sentido falar sobre isso? Ou, esse é o melhor canal pra gente falar sobre isso? Sim ou não? Pronto, deixa lá. Ou seja, abertura rapport, você já faz ali um elogio sincero. Sim. E já meio que pede permissão para dar uma crítica construtiva, e nisso você já conduz a pessoa para essa reunião de vendas. Ali. Isso, esse script. Aí a pessoa, ela olha, ela dá o play, depois eu fico vendo, desconstruindo a pessoa fazendo. Que vê o que esse cara vai no perfil, olha lá, aí vê que tem uma galera boa que me segue, aí, cara, a maioria responde. Certo. Legal. Se for um conhecido, eu puxo
né? Ah, eu sou amigo de fulano e tal, enfim. E é você mesmo que faz essa prospecção. Cara, ó, tem uma... É porque a gente vai abrindo várias teias, né? Cara, eu não acredito, pelo menos assim, tá? Eu não acredito nessa lógica do cara, do coprodutor, ter uma equipe grande embaixo dele. Isso é uma discussão, inclusive, depois eu posso até deixar para vocês o link aqui, do fundador do Airbnb, do modelo Founder Mode para o Manage Mode, ou seja, traduzindo para o português. Cara, o que é muito comum? Quando você começa a crescer, você coloca um monte de gente para trabalhar para você. Só que, cara, eu prefiro 1 milhão de vezes trabalhar com 5, 10 IAs do que trabalhar com a pessoa. E aí não é um preconceito, não é que eu sou centralizador. É que daqui que você explique pra pessoa o que é. Cara, quem tá usando MCP, quem usa cloud, quem usa um Zapier da vida, cara, pelo amor de Deus, sim. 2022, né, 23 que explodiu o GPT. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, mano, ferrou. Cara, ferrou. Então, assim, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, depois a gente volta nesse assunto. Cara, eu faço tudo sozinho e eu terceirizo hora barata. Então, por exemplo, o que é hora barata? Por exemplo, editar vídeo, né? Design. Aí eu terceirizo tudo. Eu não vou ficar no Figma, nem no CapCut, fazendo edição de vídeo. Que sacada. Então, uma conta que o pessoal pode fazer aí é calcular a sua hora como CEO. E às vezes você está descendo na carteira de CEO para, por exemplo, fazer designer. E às vezes a sua hora como CEO vale R$100. E aí um designer a hora é R$7. E toda vez que você está deixando, se você calcula isso, você está rasgando milhares de reais se você não está terceirizando a hora mais barata, né? E se quem fizer essa conta aí fica em choque com o que está rasgando de dinheiro. Meu Deus. Quando desce para horas que são mais baratas do que a sua como dona de empresa, não é verdade? Exato. É o conceito de alavancagem. Então, por exemplo, eu nunca na minha... Cara, de novo, eu falo pra todo mundo, eu não tenho coragem de terceirizar tráfego, porque ninguém... É o coração, né? Cara, ninguém investiu tanto milhões igual... Eu não tô falando que eu sou o melhor gestor, mas, cara, eu não consigo explicar, cara. Ah, mas você não tem como fazer um playbook? Não, cara, eu faço em 30 minutos, eu subo um setup de tráfego, ponho a planilha, subo a planilha, então não faz sentido eu terceirizar isso. E aí, de novo, né, eu até tava conversando com uma pessoa que eu conheci lá no evento, e aí, de novo, são parâmetros. O cara chega pra você, pô, eu sou médico. Pô, você é médico, tá? Cara, quanto você ganha? 10 mil por mês. Pô, peraí. E aí, não é um preconceito, cara. É porque o chassi tem que bater com a placa. Você tá me falando que é um cara fera de tráfego, é um cara bom de tráfego e você não ganha 100 mil por mês, cara, tem uma coisa errada. Então você não sabe trabalhar com tráfego, porque o cara que sabe trabalhar com tráfego, se tudo fechar, esse cara vai pegar um produto na China e vai fazer $20 mil do quarto dele. Então o cara chega pra você, me dá 5, 10 mil pra rodar tráfego, cara, eu não contrato. Então eu deixo pra todo mundo, cara, tráfego, o cara que sabe fazer tráfego, eu não vou falar que ele tem que ser rico, porque rico ou pobre de novo, isso pode soar um pouco preconceituoso, mas é uma questão de lógica. Se o cara sabe trabalhar com aquilo, ele tem que ter um preço que justifique ele vender sua hora pra você. Porque se o cara trabalha com a atividade de alta alavanca, que é tráfego, e o cara chega e cobra 5 mil, tem das duas umas. Ou você é um de 100, né? O seu 5 mil ali, você é o cliente número 102 dele, ou esse cara tá aprendendo. Então, eu descarto as duas. Deixa que eu faço, e aí eu contrato hora barata. Então, e quais são as áreas que estão na sua empresa, que você contratou? Cara, gestão, né? Que é, pra mim, o coração da empresa, cara, é vender, gerir e entregar. Então, cara, quem aqui é da gestão, ClickUpzão com as automações, todo o setup, você pega um projeto, aí até dando uma dica pra galera, pô, você sobe lá no cloud, pô, pega o projeto inteiro, sobe o PDF e manda ele desenhar todo o CSV dele, já baixa o CSV e sobe o projeto inteirinho no ClickUp. Então, às vezes, as pessoas tendem a contratar muita gente porque elas não têm esses hacks de economia de tempo. Então, por exemplo... Vou usar o ClickUp. Cara, já vai te ajudar bastante. Só que o ClickUp, se você não souber usar, você pode gastar 3 horas para subir um projeto. Cara, com um prompt no Cloud, eu pego o contrato escrito inteirinho, jogo lá dentro e falo, cara, esse é o escopo do projeto. Transforma ele em um CSV. Eu tenho um prompt, eu fiz um LLM no GPT, depois eu jogo no LLM do GPT, ele classifica, subo, importo o produto, o projeto para o ClickUp, ele já abre o projeto inteiro. Coisa de 10, 20 minutos. Coloco lá as automações, marco as pessoas. Cara, uma coisa que eu terceirizo, CS. Então, tem uma pessoa que tem bastante experiência. Cara, vender é fácil. Agora, reter o cliente, não. Isso aí você tem que ter. E aí, você traz pessoas mais júnior mesmo, porque CS é um secretário apaixonado, né? O cara que
ele gosta de servir, mas ele entende do cliente. Sim. Você fala, cara, ó, e aí a gente que é muito criativo tende a esquecer do cliente, mas hoje a área que eu tenho é a parte jurídica terceirizada, Sim. Gestão, uma empresa de operações, né, que financeiro seria a parte de operações, também. um pouco de infra ali. e isso, a parte de, cara, tem um BPO financeiro, não sei se eu posso fazer propaganda aqui, mas, cara, Claro, pode. chama Mavi, os caras são Sim, fera. conheço a Marvi. Cara, Conheço, uso também. você, meu irmão, você é doido. Os caras tomam Paga conta de ali tudo. R$1.000 por mês ali, gerencia tudo Faz ali da sua tudo, empresa. tem um software, tem tudo, entendeu? Tipo, financeiro, aí você tem um jurídico ali, vai resolver os pepinos, uma secretária e um CS, E acabou. um CS, que Isso. é o Customer Legal. Success. Ali. E aí, Isso. você... E agora, qual que é o entregável do seu produto? Porque a gente Vamos viu que lá. essa parte aqui da gestão da empresa já está Isso. rodando bonitinho. A gente aprendeu ali como é que você faz para Isso. captação. E aí, agora, o que é que você entrega? Perfeito. Propriamente dito. O cliente chegou. Beleza, descobri ali a zona de genialidade dele, né? Com o tempo que você levantou. Cara, esse cara é bom nisso O cara aqui. aprende rápido, hein, galera? É. O cara é autodidata mesmo, hein? Meu Deus. Mas é uma coisa que eu olho de fato. Pô, ele tem isso aqui, tem demanda, tem essa oferta, desenha um produto. Aí eu começo com o primeiro, né? Que é a fundação, olhar essa parte emocional. Depois estrutura o modelo de negócio. Então, cara, ele vai ter... Aí é onde entra a confusão. Ele é um cara para mentoria, ele é um cara para consultoria ou assessoria. Vai depender do DISC e dessas outras estruturas. Tem Exatamente. algum do DISC que você não aceita? Dos 4 Cara, perfis do DISC ali? Vamos lá. Esse é Que você já fala, esse daí vai me dar trabalho, tá fora do meu ICP. o cara muito dominante, o cara muito mandão, aí é porque eu olhei muito treino. Olha só, o cara tem que ser muito bom. Ele tem que ser um cara muito fera. Mas humilde na faixa branca, na parte do digital. Só com um cara dominante, você fala assim pra ele, tem uma estratégia que eu faço, o meu marketing é o último pilar. Eu falo assim pra ele, Saquei. cara, ó, você vai pegar toda a sua base de contato que já te pediu ajuda nos últimos 3 anos. E aqui é que tá o dinheiro dos seus primeiros 50 mil, tá aqui, pô. Pra que tráfego? Porque eu chamo esse segundo pilar de vendas e validação. Ou seja, o próprio WhatsApp dele. O próprio WhatsApp dele. Lembra que ele é um Lista cara... quente, né? Ele é um cara top. Top. Ele não é pop. Então, se ele é top, ou seja, todos os amigos dele tá pedindo dica pra ele no WhatsApp. Ô, cara, isso aqui, estou com dúvida. E ele tá ajudando muitas vezes de graça. De graça? E Exatamente. as pessoas não estão tendo resultado, porque elas, de graça, elas não se Isso. comprometem, elas não fazem o que tem que fazer. Não E aí faz. talvez esse cara, justamente quando for quanto mais inteligente, menos ele acha que talvez o conhecimento dele não é bom, Você mas na matou. verdade a culpa não é dele. Exatamente. Não é do cliente. Cara, você matou. E aí esse cara, é até engraçado isso, né? Quem é das antigas vai lembrar do livro chamado O Mensageiro Milionário, do Brandon Burchard. Inclusive foi um dos primeiros livros que todo mundo que é mais antigo do digital fala desse livro. E lá ele explica, né, que às vezes como que é singelo você saber aquilo que você tem. Ele dá o exemplo do amarrar o cadastro. Para uma criança de 8 que tá correndo com o cadastro desamarrado ali, cara, ela não sabe amarrar o cadastro. Agora olha que tragédia. Se ela corre com o cadastro desamarrado ali, ela vai cair, vai tropeçar e vai quebrar os dentes. Aí um adulto vai lá, abaixa, 2, 3 segundos, dá um nó, pronto. Pode correr, meu filho. Então, quando você entende isso, esse distanciamento, que você tem um conhecimento e você não precisa arrancar um braço para cobrar o high ticket, é só você dar o que a pessoa não sabe, cara, é muito fácil montar o produto. Eu tenho um negócio chamado trajeto de resultado, que é, eu tô aqui e o cara tá aqui. Daqui para cá, o que tem que acontecer de maneira macro e micro? Então, geralmente, você quebra ali em 3, 7, né, que são números mais óbvios para isso. Pô, 3 etapas para isso, um advogado ensinar outros advogados a trabalhar com divórcio litigioso. O que ele precisa saber? Ele precisa saber disso aqui. Isso aqui, beleza. E no micro? Vamos quebrando aqui. Montamos o produto, montou o produto, agora vamos vender. Olha aí a landing page. Não. Você tem aí com os advogados da faculdade, você vai lá, prospecta. Vamos pegar essas frutas que estão Isso. mais baixas, né? Ali na árvore ali. Isso. E que já é os próprios Já é contatos os que tá no clientes. WhatsApp dele, no Isso. LinkedIn dele, no Instagram dele ali. Isso, e vende lá. Aí, E aí faz essa mesma prospecção ativa, adaptada pro nicho Exatamente. dele, ensina ele a fazer a reunião de vendas, igual você a fazer faz. reunião de vendas. E ele tem que descer pro descer operacional, pro operacional. fazer a prospecção e a venda e a entrega. Exatamente. Perfeito. E aí ele entrega lá, e aí eu falo pra ele que é Você validação. praticamente dá todo o caminho Todo o produto. e ele só tem que seguir aquele passo a passo todo o produto e acreditar e ter humildade ali pra ele de seguir. fazer. E aí, a minha tese é a validação dos 30, né? Aí eu vou citando os livros que eu vi na cabeça. Tem um cara chamado Chet Holmes, Tudo que... você vai lembrando dos 1.200 Cara, livros lá. Pô, aquilo ali foi naquele livro, aquele foi Sim. no... Qual que é dessa sacada aí de qual livro? Esse cara,
que chama A Máquina Definitiva de Vendas, Chet Holmes. Se você for comprar esse livro hoje, você não acha, se você achar ele, uns R$500. Mas, cara, vale 2.000, pode eu comprar. vou pesquisar logo daqui a pouco. Pode comprar. Aqui, né? Quem que era o Chet Holmes? Aí depois você vai falar, pô, meu, quem que era esse cara? Vamos lá, todo mundo sabe quem que é o Warren Buffett, né? Uhum. Um dos caras mais ricos do mundo e os maiores investidores, Isso. Só que o Warren Buffett tinha um braço direito, chamado Charlie Munger. E aí quem cuidava das empresas era o Chet Holmes. E esse cara, nesse livro, ele fala assim, né? A estratégia dos 100 grandes clientes. Cara, resumindo, o Charlie Munger chegou pra ele e falou, cara, você não tá mentindo pra vender não, né? Porque, cara, ele triplicava, ele entrava na empresa, ele foi um dos primeiros caras que eu vi esse modelo sistêmico, né? O cara entender mundo de vendas e mundo de marketing, que são dois mundos que pra mim são inseparáveis. Ele, pra mim, é a maior referência. E aí o Charlie Munger chegou pra ele, cara, você não tá mentindo não, né? Tem lá no livro, é engraçado essa parte. Porque, cara, eu nunca vi isso, você triplicou, quintuplicou o resultado de vendas. Como você fez isso? Como que você fez isso? Aí, essa lógica partiu disso, os 100 grandes clientes. Cara, faz um ICP. Todo mundo que tá aqui, se você vende serviço, os seus 5 anos está resolvido se você transformar 100 clientes. Porque de 100 clientes, se 30% te indicar, cara, você entra numa exponencial de crescimento desde que você tenha 100 grandes cases. Perfeito. E aí eu reduzo isso para 30. Eu falo pro cliente, cara, seu foco é ter 30 cases. Cara, faz 30 cases e todo o resto você será acrescentado. É isso que eu falo. Marketing, né? Marketing, você só, hoje, na minha concepção, você só pode ter a cara de pau de fazer um anúncio se seu anúncio for: olá, eu sou o Diego, tá vendo isso aqui? Essa aqui é a Maria, essa aqui é a Joana, essa aqui é o Marcelo, esse aqui é o Carlos. Me conta o seu resultado. Faturei tanto. E o seu? Faturei tanto. E o seu? Faturei tanto. Tá vendo? Ó, assim como eles, agora eu quero convidar você. Prova. Pra mim, marketing em 2025 é isso. Perfeito. Já tem um método validado, né? Cara. Só que os seus clientes, eles só vão ter esse método se eles forem para campo, pro digital. Porque vai mudar um pouco essa estrutura, Boa. né? E ele só vai depois dos 30, por quê? Porque aí ele já tá ganhando e ele já entendeu de fato o ICP. Entendeu. Não tem Isso. como ele mapear o ICP antes de vender. Não tem. É porque assim, ó. Pode mudar, né? Digamos assim, ele até pode mapear, mas Sim. pode ser que ele mapeou uma coisa e comece a vender para um outro tipo de público ali. Isso que você trouxe, cara, eu quebrei muita cabeça pra chegar nisso, porque cara, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? É mais ou menos isso, não. Primeiro, cara, o que eu acredito? Quando eu descubro qual que é o melhor jeito de ensinar do especialista, naturalmente ele vai saber quem que é o cliente que ele vai ter. Por quê? Porque se esse cara ele é muito comunicador, se esse cara é muito, né, igual eu, esse cara tende a projetos de longo prazo, ele tende a não se dar bem. Cara, quantos clientes eu já vendi coisa longa e eu tive que devolver dinheiro? Por quê? Porque depois que eu fui entender meu perfil comportamental, depois de 90 dias eu perco o interesse. E isso é muito importante, as pessoas não entendem isso. E aí quando você vai, lembra que eu falei do cara do basquete que vai lá? Você vai na mentoria e o cara fala, não, a mentoria tem que ser 6 meses, tem que ser um ano. Mano, peraí, qual que é o seu perfil? O seu perfil é estratégico? Cara, você vai dar um pico de interesse, 90 dias você perdeu o interesse. Você não quer nem responder a pessoa no WhatsApp. Eu sou assim, eu gosto de novidade. Então, meus programas, 3 meses. E aí, eu sou o melhor cliente em 3 meses e eu sou o seu pior inimigo no 91º dia. Aí, quando eu sei disso, eu tenho um modelo. E aí, se é 90 dias, cara, plano de 90 dias. Então, cara, 30 vendas em 90 dias. E aí, tem uma estratégia que eu utilizo de você fracionar o produto, ter ele... Cara... Fica muito fácil quando você tem clareza. Isso é uma coisa que eu não vou falar que é simples, mas eu procuraria ter essa visão sistêmica clara, assim, né? Para que você não erre no básico. Eu acho que a gente erra muito no básico, entendeu? Total. Quando a visão é clara, o preço é pago. Você já mostrou, olha, daqui 90 dias, se você fizer isso, você vai estar aqui com o seu projeto validado e aí você deslancha. Né? Sim. Deixa eu te perguntar, Diegão. Hoje, como que são os seus contratos? Eles também são curtos ou depende de cliente? Curtos. Ou tem uma média 1 ano? Curtos. E é uma implementação, o cara paga um valor bruto ali ou mensal, não sei, como é que seria? Perfeito. Como que é um pouco da sua oferta aqui? A gente tem esse ticket, que é esses 90 dias, é um produto único, eu não tenho outra oferta. Então, o preço pode ser variável, acredito eu, deve variar de quanto para quanto? Vai variar, mas ele tá ali acima de 30, 40k, mais ou menos ali. Então, já mais ou menos quanto tempo de contrato? 90 dias. 90 Só que dias. os 90 dias eu tô com ele. Depois eu coloco esse cara no grupo.
Porque que eu tô fazendo? Hot City. Mas o que eu tô fazendo? Eu tô puxando a lógica da inteligência coletiva, que é, como eu tô trabalhando com nichos que não concorrem entre eles, então o que eu pego? Então, por exemplo, eu tenho um projeto com a Dani. Quem que foi a Dani? Foi a mentora financeira por trás do Caixa Pra Elas, do governo Bolsonaro. Então, a mina tem doutorado em Stanford. Então, assim, ela já é mais um pouquinho mais nova, ela é bem fora da curva. Ela é muito fera em finanças. Então, ela entra... Então, lá no meu ecossistema, ela tem uma entrega de finanças. Então, a Dani, pô, deu consultoria pro Nubank, deu consultoria pro... Então, ela vai lá e vai dar finanças pros meus alunos. Então, lembra que o Diego, em 90 dias, ele perde o interesse? Mas eu tenho 5, 10 clientes aqui que eu formei e eles querem agora ensinar. Então, eu venho ensinar pros meus clientes. Então, eu tenho uma entrega de 12 meses que eu não cobro por ela, porque aqui eu tô construindo o quê? Relacionamento. Um grupo de inteligência coletiva. E um ecossistema, né? Um Tem um grupo de ecossistema. ajuda à multa que ele vai perdurar sem precisar do Diego estar lá, Sem porque precisar. você já gerou os líderes, já criou o Isso. movimento, a cultura dos seus próprios mentorados de transbordar, Exato. onde entre eles um ajuda os Exato. outros ali, né? Exatamente. Diego, Uau. esse é o melhor modelo? Cara, ele é o melhor modelo pro meu perfil comportamental. O que eu faço exercício? Cara, compra lá, descubra seus pontos fortes. Como decifrar e influenciar pessoas, do Davidson e do Paulo Vieira. Cara, estuda sobre DISC. Faz o Ocean é um pouco mais difícil, porque os testes são todos em inglês. Mas, cara, se você fizer o DISC e o Descubra Seus Pontos Fortes, cara, você já... Se você tem, cara, sei lá, 50 anos e não fez um teste perfil comportamental, cara, é muito pesado isso que eu vou falar. Mas, cara, você não se conhece. Você não se conhece. Então, você entendeu isso daqui, você fala, pô... Aí você vai pros programas, o cara tá mandando eu montar uma mentoria... Cara, olha quem que você é primeiro. Então, pra mim, é o melhor modelo que tem. E olha que eu já quebrei muita cara com outros modelos. Isso é muito interessante, porque Genial, o que você cara. conta é a experiência vivida na prática. Na prática. É a experiência vivida na prática. Sim. E é muito interessante isso que você está falando de entender o perfil. Cara. Porque aí eu acredito que salva até o seu tempo e o tempo Total. da pessoa. Total. Né? Porque você não disse, né, se você tem algum perfil que você não trabalha, né? O dominante, você falou que não trabalha, né? Se o Não é que não dominante... trabalha, né? Não, é que o dominante... É que a gente vai abrindo um monte de guarda-chuva, a gente não fecha, né? Mas o dominante, qual que é o problema dele? Se ele é um cara que ele tem muito sucesso, ele tende a ser indisciplinado e ele não tem tanta humildade, né? O ego tá inflado. Então ele, vou fazer prospecção, né? O cliente tem que vir, faz Eu um vou tráfego fazer um aí. operacional... eu vou entendeu? prospectar, é óbvio, você é o empresário, você que tem que descer pro operacional, faz. igual o Diego hoje Ele tá não na faz. empresa, né, e na parte da entrega ali. Aí o dominante, ele... Mas assim, porque, de novo, isso não é 100% fechado. Não é É escrito porque na quando você vai pedra. estudar o D, você tem o D com o I, aí você tem um monte de variável. Mas geralmente o cara resumindo, o cara com um ego muito inflado, ele não tem sucesso nesse mercado. Porque Não tem, interessante, não interessante. Vem muito, é muito interessante ver isso, porque o que você, obviamente, tá entregando é uma prestação de serviço, Sim. certo? Então, essa prestação de serviço é de alto valor e de tempo. Sim. Né? Porque se você tem que estar com essa pessoa, então, não sei se eu posso usar como inteligência, isso que você consegue separar as pessoas é muito bom, porque o que mais tem é quando a gente pega, às vezes, né, cliente ruim ou até um serviço ruim, e isso acaba... como é que eu posso te falar? Como eu te falei, na verdade, não sei se é perdendo tempo ou o que quer que seja, né? Porque você acaba tendo um desgaste Sim. desnecessário, né? Sim. E isso é muito interessante, Sim. porque eu sempre penso nisso. Falo, cara, quem você quer que seja o seu cliente? Cara, Quem você quer que seja? Será que você está disposto a receber, a ficar com esse cara 90 dias por 40k, mas odiando esses 40 dias? Então você está disposto a esperar um pouco mais e procurar o próximo? cara, isso é muito surreal. E quando você fecha um contrato que é uma coprodução, que aí você não pode... Que aí, às vezes, por exemplo, qual que era uma situação que era muito chata? Você tem um play ali que ele te dá faturamento, mas você não gosta da pessoa. Porque assim, cara, critério número 1 pra fechar parceria. Eu convidaria essa pessoa pra vir na minha casa almoçar, ou eu quero fazer parte do ciclo pessoal dessa pessoa. Porque a pessoa fala, não, mas é trabalho. Cara, não vai, né? Você vai passar mais tempo com ela do que com sua esposa. Então, cara, trabalha com gente legal. Pra virar um casamento, né? Começa ali ficando, um namoro pra casar. Isso. E o contrário também é verdadeiro, né, Diego? Eu imagino que você deve ter muitos clientes que pagam 40 mil, só que em um mês esse cara faz esses 40 mil. Como é que fica
essa régua que às vezes vai estar muito mais... Você fala, cara, eu devia ter cobrado, cobrei 40 mil, deu 30 dias que o cara fez 100 mil no primeiro mês, 120 mil e agora ele vai ficar mais um ano, né? E depois desse ano, tem um próximo passo ou geralmente ele renova? Não. Como que é isso? Cara, por enquanto não. Que aí vai vir aquele outro funil de depoimento, né? Isso então. Que então 80-20 da sua operação é o processo comercial, o cara tem esse resultado em 90 dias, Sim. E aí em que momento que você implementa o funil de indicação para fazer esse cara te indicar para 2, 3? Ainda não cheguei nessa parte. Tá. Hoje meu modelo aqui, se eu pegar nos últimos 4 meses para cá... É a venda ativa. Com 7 grandes projetos que eu tô apostando que vou ficar com ele, sei lá, 5 anos. Ah, legal. Entendeu? Eu tô nesse foco. Mas assim, depois dos 3 meses, ou tem contratos maiores? Porque aí depois desses 3 meses, desses 7 clientes, aí eles vão pro grupo. Vão pro grupo. Qual que seria o próximo? Como que ele ficaria 7 anos dentro desse seu ecossistema? Cara, por que eu acredito, tá? Que aí, de novo, esse cara tá lá comigo no grupo, eu tenho ele muito mais, que isso é até uma coisa legal, né? Por que muita gente tem deficiência de escala? Porque o cara acha que escalar é o cara ter mais cliente. Olha que louco. Então, vendi pro Carlos aqui. Então, vendi ele hoje. Aí amanhã eu vendo pra você, amanhã eu vendo pra ele. Beleza, eu tenho 3 clientes. Olha como é que com um cliente você tem 3 ao mesmo tempo. Isso aqui quando eu descobri isso aqui, cara, explodiu minha mente. Então, eu tenho 3 formas de escalar com esse cara. Eu tenho a fórmula número 1, que é por LTV, que é o que você tá propondo. Esse cara renovar alguma coisa. Não gosto tanto dessa. Enquanto ele continua comprando de você ao longo da vida, né? Pra quem não sabe, lifetime value é isso. Exato, perfeito. Esse cara pode renovar, não acho melhor. Esse cara pode acender. Óbvio que futuramente eu vou pensar no desenho de um produto mais caro, mas não. Esse cara Talvez pode acender. Talvez o Mastermind seria muito bem pra você, exato, né? Exato. No seu caso, que já tá com um grupo homogêneo, agora você quer vir pra esse Mastermind aqui, 120 mil ano, alguma coisa pode funcionar comigo. Aí, de novo, aí eu volto pro meu perfil. Como eu sou um cara que gosta de viajar, aí o que eu faria? Eu faria já 4... deu muita palestra, você vai indo viajando isso. E esses Masterminds... 4 encontros, um em Miami, outro... Eu faria isso, no meu perfil, de novo, cara, no meu perfil. Aí, cara, fica no grupo, sei lá, 100, 200 mil por ano, a gente tem 4 encontros anuais e fora o grupo lá. No meu perfil combina isso. Porque eu vou ver esses caras a cada 3 meses, a cada quarto ali, né? Então combinaria. Mas aqui eu tô falando o quê? Desse cara acender. É legal isso aqui? É. Agora, pra mim, o melhor modelo de escala é o replicador. Que é exatamente esse modelo, que é... O cara que vai advogar pela marca ali, O cara entrou, aí o cara fez o método, o cara tá tendo resultado com aquilo. Esse cara, como é que ele é replicador? Primeiro que ele vai assumir alguma entrega minha de nível estratégico ou tático, né? Por exemplo, a Dani é do segmento financeiro. Ela vai ensinar finanças para os meus alunos. Vai transbordar. Então, os caras no seu ecossistema, eles são mentorados. Sim. E em algum momento eles viram mentores. É um caminho natural. Mentores dos alunos dele e do seu ecossistema. Exatamente. E esse cara é o embaixador. Esse cara vai... Pô, quem foi que te ajudou? O Diego. Então esse cara, ele ensina e vende pra mim. É por isso que depois que você entende isso, cara, você não precisa ter mais de 100 clientes. Pô, Diego, tô começando agora esse modelo de negócio de mentoria, enfim, como eu aprendi aqui com um cara... Cara, esquece esse negócio de escala, assim, pô, é legal você ter um funil, cara, forma 100 cases em 3, 4 anos. De novo, por exemplo, que dia foi que o Brasil tomou 7-1? Sei lá, mas foi 2 Copas atrás, né? Beleza, 2004? Não, 2000 não, isso foi 15, foi 14, né? 2014. A Copa do Brasil. Tem 11 anos isso. Tem 11 anos. Cara, não parece que foi um dia desse? Parece. Verdade. Pô, cara, 3 anos passa muito rápido. As pessoas têm muita... Covid, né? Quanto tempo? Cara, o Covid foi 2020, cara, tem 5 anos já, mano. Então, cara, o que é 2 anos pra você criar um negócio com calma, cultivar, entendeu? E é um mercado que só vai crescer, né? Eu tava vendo um dado que o mercado de educação empresarial, educação corporativa, eu gostei muito de ler sua bio, né? Porque você falou, realmente, trabalha com essa parte de educação. Ele vai movimentar mais de 32 bilhões de dólares nos próximos 10 anos, até 5 anos, até 2030, né? E quem começar agora vai ter uma fatia disso, sendo um mentor, né? E um infoprodutor ali. Sim. Poxa, sensacional, hein, cara? Que aula, hein, Diegão? Cara, que bacana. Não tinha esse dado. São quantos bilhões? 30. Meu Deus do céu. 30 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. O mercado de mentorias empresariais ali. 30 milhões de dólares. Provavelmente você gosta do Conrado Adolfo, né? Gosto. Aí tem um podcast, ele tem um episódio gravado no podcast O Mentor, e ele fala sobre as mentorias, né? Só corrigindo, 30 bi.
30 bi. de Meu dólar. Deus, 30 é bi grande. não é nada, né? E você tá falando global ou... É global. Nossa. 30 bi de... Não sei se é bi ou tri agora. Agora eu até Sim. fiquei na dúvida ali, que eu falei milhão, mas eu sei que é ou bilhão ou Sim. trilhão ali. Depois eu vou É puxar esse bilhão. dado. Caraca. Bilhão não tem como não, que trilhão É algo surreal, assim. Só que Caraca. quem chega primeiro bebe água fresca, né? Às vezes o cara já tá pronto e ele quer, não, preciso escrever meu livro primeiro, não, deixa eu estruturar minha mente, deixa eu gerar mais resultados. Só que esse cara já tem o know-how, Já tem, é só cara, ele já ter tem. esse mapa, essa estrutura ali Já tem. e executar a venda, a prospecção e fazer o que tem que ser feito. Né? Já tem. Show. Então, nesse podcast, o Conrado Adolfo fala sobre isso, né? E ele fala que esse modelo de ensino, através de mentoria, já ocorre há muitos anos nos Estados Unidos. Isso é comum lá. É comum, né? Isso é comum. Então, o infoproduto, ele ainda é forte, mas a mentoria é comum. Então, você é diretor de uma empresa, você dá a mentoria explicando às pessoas como chega até o seu patamar, ou como que você fez para chegar nesse patamar. E esse podcast é inteiro ele falando sobre esse mercado. Ele fala assim, imagina que você chegou aqui em 2000, não sei quando começou os infoprodutos, em 2010... Cara, 11, 13 ali, né? Então, Hotmart. Imagina que você chegou em 2013 e você tá aqui nessa transformação, né? Caraca. E é como eu te falei, ele dá esse exemplo, né? Acredito que low ticket, aqueles cursos rápidos de até 3 horas, Sim. eles não tem como. Mas produtos mais extensos, onde você vai ensinar alguma coisa, não vai ser mais em formato... de sentar e aprender. Vai ser mais em formato... O que você falou, né? A entrega... Porque você coloca como ensino, mas Done você with também you, né? Vai ter mais essa... Sim. Não só a do it for yourself, mas eu faço e te acompanho, né? Porque justamente as pessoas elas estão precisando desse direcionamento, Sim. dessa humanização, de alguém que já trilhou ali. Sim. Porra, eu tô bem feliz, cara, com o papo. Muito Foi bom, bem muito feliz bom, que cara. aconteceu esse episódio. Pô, que meio bom, que foi em cara. cima da Cara, hora, né? Passou já o tempo voando, Nossa, cara. Eu voou, quero te cara. agradecer. Muito Quem bom. quiser acompanhar mais seu trabalho, buscar talvez ser o seu oitavo aí, Muito bom. ou fazer parte do 100, porque o cara vai fechar no 100. O cara tá visionário mesmo. Tô ali, devagarinho. quer fazer parte ali, ser um desses 100. Como é que essa pessoa te segue? Cara, no Instagram, diegonascimento.me, é o único canal que eu tenho. Eu gosto de escrever um pouco no Medium. Lá no Medium eu coloco mais coisa teórica, de tráfego, de marketing. Medium. Não conheço. Medium é uma plataforma de blog, né? Bem legal, tá. até pra quem quer ranquear rápido em SEO, dou essa dica. E lá eu escrevo sobre um monte de assunto, teoria que eu solto lá, mas canal de contato... Legal. Instagram. A gente vai deixar aqui embaixo também, cara, Isso aí. sensacional, Pô, foi uma feliz, aula. cara, Obrigado, feliz, olha, eu que aprendi muito aqui, eu não sei você, mas eu vou Maravilha. rever esse capítulo aqui, porque ele entregou muita coisa que eu Maravilha. mesmo vou, os livros, várias sacadas que ele deu, eu peguei Maravilha. vários insights, então obrigado por ter transbordado aí. Valeu, Carlos, meu grande parceiro aqui nesse podcast. A gente se conectou por network também. Maravilha. Né? E se inscrevam aí no canal para poder receber mais conteúdos como esse. Aqui embaixo a gente vai deixar o link de um grupo de WhatsApp. Muito bom. Que a gente vai pôr alguns materiais complementares. A gente pode pôr os livros ali, o contato do Maravilha. Diego. Então, a gente vai pôr alguns presentes aí, né, para quem se inscrever no canal. E é isso. Calma aí, antes da gente terminar. Muito bom. Ô, Diegão, a gente já fez essa pergunta para alguns convidados e eu acho essa pergunta bem interessante porque é um direcionamento que você pode dar para alguém que está iniciando. Então, hoje, qual o conselho, depois essa década aí de aprendizado, qual conselho você deixaria para o cara que chegou hoje e está conhecendo o mercado digital? Cara, Leia 1.200 livros. Mas olha que engraçado, né? Eu contei que quando eu doei minha biblioteca, eu fui ler a Bíblia, né? E é engraçado que... Por que eu fui ler a Bíblia? Eu tava vendo um Tiaguinho, aquele meu amigo que tava lançando, o Eduardo Reis, e ele tava me contando, né? Ensinando sobre Gênesis 1. Que entre Gênesis 1 e 2 tem um gap, uma lacuna ali de... Aí eu, cara, eu vou estudar a Bíblia. E aí, o que eu deixo pra todo mundo? Cara, comece do começo. E qual que é, na minha opinião... assim, aqui defendo a minha religião, enfim, minha crença, meu respeito a de todos, mas eu acredito na Bíblia, eu acredito que o maior projeto, a maior construção... livro de negócios, de mentalidade, Cara, de não tem prosperidade, já foi escrita. Já está escrito. Foi o primeiro livro. E a maior aula de gestão de projeto tá exatamente quando Deus cria tudo ali, na primeira criação ali, né? Uau. E aí, qual que é a dica que eu deixo para as pessoas, né? Que é um conceito do princípio da ordem. Se você perceber da criação do Gênesis 1, até quando Deus descansa ali, tem um conceito que ele não é tão óbvio, se você não ler e aprofundar, mas ele tá bem visual quando você abre a sua cabeça, que é tudo aquilo que Deus faz primeiro serve como base para o que ele vai fazer depois.
Então, se ele tá falando que descansou no sábado, é porque tava tudo pronto. Então, cara, o seu descanso é porque tá pronto. Então, perceba, eu não vou criar um animal se eu não tenho plantas e aves para esse animal se alimentar. Como é que eu vou criar um humano se não tem o sol, não tem água? Então, a mesma coisa é um negócio. Diego, por onde que eu começo? Começa do começo. O começo é quem você é, qual que é a sua zona de genialidade, né? O que você tem para dar para o mundo. Faz o seu disc. Faz o seu disque, olha primeiro, né? O Sun Tzu fala, se você conhece a ti mesmo, você pode dominar centenas de outros exércitos. Cara, conhece você. Depois olha, cara, com base em quem eu sou. Qual o melhor modelo, cara, pra mim? Sai desses negócios, sabe? Porque tem a mentoria de grupo, de Zoom. Cara, esquece, isso é fumaça. Faz assim, cara, como que eu posso transformar o Carlos? É em um dia na casa dele? Então eu vou vender um dia na casa dele. Entendeu? Cara, é um ano ficando com ele? Eu vou ficar um ano com ele. 3 meses, pronto, eu resolvo a vida do cara, entendeu? Então, começa do começo, olhando quem você é, tenta gerar resultado, não cai nessa porque você aprendeu tráfego ou copy, que você vai fazer propaganda, as pessoas não caem nisso. Eu tô falando assim, cara, que eu investi muito e eu sei a diferença de subir uma página com depoimento e uma sem. É metade do tráfego, só deixando a dica aí, tá? Sim. Então, se seu CAC hoje Prova é 1.000, social. seu CAC hoje é R$1.000, você não tem prova social, põe depoimento real, não puxa saco, cai para 500. Porque o ser humano é cético. Ele não acredita. Você pode fazer a melhor copy do mundo, cara. Ele não acredita. Brasileiro, dos últimos 4 anos, comprou muito golpe. Mas fechando cara, faz do começo, resolve ali, constrói algo para 5 anos. Não pensa no fim do mês, cara. Pensa sei lá, daqui a 5 anos. Eu vou estar feliz fazendo isso? E é isso, começar do começo. Isso é interessante. É o pensamento de longo prazo, né? Exato. Pô, bem legal, bem legal. Eu esqueci até o que eu ia falar. Tinha uma pergunta que eu tava esperando pra falar e esqueci. Nossa. Cara, acho que o tempo estourou aí. Se deixar aqui, Estourou a não, gente vai Renato. ficar até Calma, as 8 horas ali. A gente fica até amanhã aqui, é muito papo, é muito assunto. Então é isso aí. Muito obrigado. Muito bom, cara, muito bom. Muito obrigado. Esperamos gravar bom. um outro episódio conversando. Conta comigo. Tá Conta bom? comigo. Muito bom, obrigado, cara. Diegão. Parabéns aí pela iniciativa e espero que vocês cresçam bastante. Eu declaro que vocês vão estar entre os top plays aí do mercado. Amém, aí, tá nas profetizado, empresas de recebo, vocês. tomo posse, está e é isso, consumado, cara. meu irmão. Amém. Legal. Tamo junto. Gratidão, vamos juntos. Amém. Isso aí. Muito obrigado, infoprodutores que ficaram conosco até agora. Obrigadão, Renatão. Valeu. E nos vemos na próxima semana. Valeu, galera. Tchau, tchau. Amém.